Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas. Na terra as nações ficarão angustiadas, com pavor do barulho do mar e das ondas. Os homens vão desmaiar de medo, só de pensar no que vai acontecer ao mundo, porque as forças do céu serão abaladas. Então eles verão o Filho do Homem, vindo numa nuvem com grande poder e glória. Quando estas coisas começarem a acontecer, levantai-vos e erguei a cabeça, porque a vossa libertação está próxima. Tomai cuidado para que os vossos corações não fiquem insensíveis por causa da gula, da embriaguez e das preocupações da vida, e esse dia não caia de repente sobre vós, pois esse dia cairá como armadilha sobre todos os habitantes de toda a terra. Portanto, ficai atentos e orai a todo momento, a fim de terdes força para escapar de tudo o que deve acontecer e para ficardes em pé diante do Filho do Homem. Palavra da salvação. Que pelas palavras do Evangelho sejam perdoados os nossos pecados. Amém. Boa noite, queridos irmãos e irmãs. Nós estamos iniciando esse tempo de Advento. O tempo de Advento possui uma dupla característica. É um tempo de preparação das solenidades do Natal, em que nós vamos comemorar a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo a essa terra, e por isso nós lemos na primeira leitura, em Jeremias 33:15, naqueles dias farei brotar de Davi a semente da justiça. Jeremias anunciando Jesus, esse Cristo tão esperado para o povo de Israel. E também é um tempo de lembrança de quê? Da segunda vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso o Evangelho de hoje, um tempo de expectativa dessa segunda vinda, que alguns católicos inclusive já descartaram da sua teoria teológica que formam. Diz, não, isso é uma invenção de Cristo. Não é uma invenção, é uma realidade. A segunda vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, o dia do juízo, aonde todos os corpos ressuscitarão para a vida ou para a morte eterna. E por isso o Salmo responsorial nos convida a clamar: vem, Senhor, sem demora. Para todo católico, cristão que entende a segunda vinda de Cristo, nós esperamos essa segunda vinda de Cristo com ânsia, com desejo, com essa santa espera, porque nós sabemos que a eternidade que nos espera é muito melhor do que essa terra. E por isso um cristão clama: vem, Senhor, vem sem demora, vem, Senhor, restaurar todas as situações, vem, Senhor, mudar a minha vida na totalidade. E por isso o tempo desse advento, o tempo de advento, é um tempo tão favorável à súplica na esperança. O tempo de advento tem que ser para nós, portanto, uma piedosa expectativa de nosso Senhor Jesus Cristo, que já veio, um dia lá em Belém nasceu, e que virá uma segunda vez. Nós não sabemos nem quando, nem onde, nem como. Só saberemos que é um dia que deve ser esperado por todos nós. Nós estamos a 4 domingos do Natal. O termo advento, eu queria somente explicar para vocês, para que vocês possam viver um pouquinho mais. Na primeira carta de São Paulo aos Tessalonicenses, nós temos uma definição desse termo advento. Se nós pudéssemos ler um pouquinho mais adiante, no capítulo 5, versículo 23, nós vamos encontrar Paulo dizendo o seguinte: preparemo-nos para a vinda do Senhor. E Paulo usa exatamente o termo vinda, em latim, adventus. Daí vem o tempo litúrgico advento. O tempo litúrgico advento significa, se traduz como o quê? Presença, chegada, vinda. E é precioso
poder entrar nesse espírito de advento. Advento significava para os primeiros cristãos chegada de um rei, chegada também da divindade, e eles usavam muito esse termo adventus, para proclamar a chegada de um rei, a chegada da divindade. A igreja toma esse termo para usar na liturgia a essa aplicação da chegada de nosso Senhor Jesus Cristo, o Rei dos Reis. Advento é um tempo de reflexão, queridos irmãos e irmãs, é um tempo de alegria, mas a igreja nos convida que seja um tempo de alegria moderada, um tempo de alegria aonde? Através especialmente da oração, do silêncio. Eu preciso rezar mais nesse tempo de advento. Nós católicos, eu fico às vezes um pouco reflexivo com esse tema. Vocês realmente vivem num mundo muito agitado, eu também, e todos nós temos a tentação de esquecermos do principal, que é Deus. Acabamos por deixar-nos absorver pelo fazer coisas. É que eu tenho isso, é que eu tenho aquilo. Tenho muitas coisas para fazer, mas uma coisa, a mais importante, não pode ser esquecida: Jesus na tua vida. Talvez não seria apropriado nesse advento eu fazer uma reflexão, queridos irmãos e irmãs, que interesses monopolizam o meu tempo. Não seria talvez melhor eu dedicar mais tempo a Deus? Que coisas nos arrastam? São reflexões importantes nesse tempo de advento. Deus constantemente quer nos fazer perceber o seu amor, e o advento nos quer abrir os olhos à presença de Deus, que é amor. Esperemos em Deus. É um tempo de crescer na esperança, porque o Senhor vem, e o Senhor não tarda a chegar na tua vida. O Senhor não tarda a chegar em todos os teus sofrimentos. Espera, queridos irmãos e irmãs, esperem a demora de Deus. O tempo teu não é o tempo de Deus. Saber esperar as demoras de Deus é saber viver o advento e saber proclamar que Deus não tarda em chegar. Deus jamais chega tarde na minha vida. Deus sempre chega nos momentos justos, quando eu mais preciso, mas espera as demoras de Deus. Que o teu advento, portanto, seja dotado de sentido. Que o teu advento seja um tempo de muito sentido espiritual, de muita profundidade. Não sejamos como os pagãos, que vivem o advento com Papai Noel. O nosso advento é esperar o menino Jesus, gente. Não é esperar o Papai Noel. Convido-lhes a que coloquem nas suas casas o menino Jesus. Coloquem esse Senhor que vai chegar, não o Papai Noel. Se querem usar o Papai Noel como uma tradição cristã, usem e expliquem os seus filhos e as suas famílias. Mas não se esqueçam, é Cristo que quer entrar no teu lar. Não sejamos como os pagãos. Não deixemos essa tradição do Natal ser paganizada na nossa vida. Cristo pede isso de nós. Cristo espera isso de todos nós. Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo.